Hoje eu vou revelar 30 segredos curiosos que você perdeu enquanto assistia ao anime de Naruto. Desde pequenas aparições inesperadas, até erros que passaram desapercebidos pelo autor e a equipe de animadores. E eu te garanto que alguns deles vão te deixar de queixo caído. Então a pergunta que fica é, você tá preparado para ver Naruto com outros olhos depois desse vídeo? Então vamos nessa. Fala ninja, Charles Barros aqui. Naruto é uma obra incrível, cheia de personagens interessantes e histórias emocionantes, mas que esconde dezenas de segredos que você pode não ter notado enquanto assistia, mas que eu vou te mostrar agora. Fantasma do Minato? Já quero começar com a cena do Minato aparecendo lá em Naruto clássico, andando do lado do próprio filho, sendo que ele já estava na Terra dos Pés Juntos há mais de uma década. Isso só mostra o quanto Kishimoto ainda não tinha planejado nada do que veremos no futuro, principalmente em relação à paternidade do protagonista, que demorou bastante para ser revelada. Porém, acabando com a brincadeira aqui, essa cena é de uma ova da série clássica, onde apareceram diversos personagens fora de contexto, como por exemplo o Kisame e o Itachi, junto com os ninjas da Folha, na fila do banheiro do festival que estava acontecendo naquela hora. Terceiro caixão do Orochimaru. Falando em Minato, o terceiro caixão invocado pelo Orochimaru em sua luta contra o Sarutobi era mesmo o pai do Naruto, e podemos confirmar isso pelo fato dele ter falhado, já que a sua alma estava selada na barriga do Shinigami e não poderia ser invocada. Além disso, no caixão também é possível ver talhado na madeira o número 4 escrito em japonês, o que também poderia se tratar do quarto Kazekage, já que o Orochimaru tinha acabado de dar cabo dele, tendo acesso ao seu DNA, mas no fim se tratava mesmo do Minato, até pelo contexto da cena e a ordem das invocações. Naruto quebrou a mandíbula do Sasuke. Na primeira luta Naruto vs Sasuke, no Vale do Fim, o Naruto dá um soco tão sinistro no queixo do Sasuke que ele se revira de dor. E não é exagero dizer que a mandíbula do Uchiha nunca mais foi a mesma, tanto que no Shippuden e até em Boruto é possível ver que o queixo do Sasuke ficou com sequelas permanentes desse super soco. Orochimaru iria salvar o Gaara da Akatsuki depois que o Gaara é ressuscitado pela anciã da Vila da Areia. Lá no Shippuden vemos uma cena panorâmica com todos que estavam ali como reforços do ninjas da Folha. Mas o que o Orochimaru estava fazendo entre eles? Será que ninguém viu isso? Byakugan da Shopee. Antes da Quarta Grande Guerra Ninja, um esquadrão de espionagem da Folha, liderado pela Anko, perseguiu o Kabuto, que tinha acabado de fazer uma aliança com o Tobi. Acontece que nesse grupo tinha um ninja do clã Hyuga, que usou seu Byakugan para enxergar o que estava acontecendo no esconderijo do vilão, quilômetros à frente. O erro da cena é que o Byakugan não consegue ver através da máscara do Tobi, o que não faz sentido nenhum. E só aconteceu assim para que a identidade do vilão não fosse revelada ali naquela hora. Só que isso poderia ser facilmente explicado se o Tobi falasse que estava usando um pó especial na cara, para impedir que os Hyuga vissem o seu rosto. O mesmo pó que o Sasuke joga contra o Ishiki Otsutsuki anos depois, lá em Boruto, para impedir que o vilão visse a localização do Kawaki. Mas a cena foi só um erro mesmo, e segue o jogo. Sasuke não era o único Uchiha. Na época da Academia Ninja, antes mesmo do Naruto e Sasuke se tornarem amigos, podemos ver um garoto figurante correndo com a camisa dos Uchiha, ao lado do Naruto. Só que seria impossível ter um outro Uchiha além do Sasuke naquela época, já que o Itachi fez questão de dar cabo de todos eles anos antes. Então das duas uma, ou ele pegou a camisa do quintal do clã Uchiha e usou, ou é um baita erro de animação, como eu acho que é. Sarutobi caducando. A primeira vez que conhecemos o Yamato é no início de Naruto Shippuden, quando a Tsunade tira ele da Anbu e obriga ele a ser o líder do time Kakashi, já que o ninja que copiava estava no hospital. Porém, o nome Yamato foi dado a ele pela própria Hokage, como um codinome para esconder o seu real nome, que era Tenzo, e evitar que ele fosse reconhecido por suas missões secretas antigas. Só que no final da Quarta Grande Guerra Ninja, quando o Zetsu libera o ninja de seu controle, o Sarutobi vê a cena e reconhece ele como seu ninja da Folha, chamando ele de Yamato na mesma hora. Só que não faz sentido ele saber o codinome dado pela Tsunade muito tempo depois do terceiro Hokage ter sido selado. Já comenta aí embaixo se você tinha reparado nesse erro. Kakashi desativa o Sharingan. Ainda em Naruto clássico, o time 7 continuava tentando descobrir como era o rosto do Kakashi Sensei, e para despistar os seus alunos, o professor se disfarça de fotógrafo, conseguindo enganar o time 7. O problema é que no final do episódio, já em casa, o Kakashi desmonta o disfarce e finalmente o seu rosto aparece. Só que outra coisa surpreendente acontece, porque vemos o seu olho esquerdo e ele não é um Sharingan. E como sabemos, o Kakashi sempre escondia esse olho, justamente por ele ser o Doujutsu do clã Uchiha, que ele não conseguia desativar. Será que isso foi uma pista do que viria a acontecer no futuro? Naruto poderia ter vencido o Sasuke. Depois da última batalha entre Naruto e Sasuke, no Vale do Fim, o Naruto foi o primeiro a ficar consciente. Então naqueles poucos minutos, antes do Sasuke acordar, o ninja do clã Uzumaki teve a chance perfeita de acabar com o Uchiha. Só que ele não quis. Porém, essa cena faz referência direta à primeira luta desses dois
dois naquele mesmo local, onde aconteceu justamente o contrário, e o Sasuke teve a mesma chance. Spoiler do Minato Hokage. Durante a história do Obito Uchiha, no mangá, ele acaba contando para Rin que o seu sonho é um dia se tornar Hokage, e fica em pé bem na frente do monumento dos Kages, posicionando seu rosto como o quinto Hokage, logo depois do rosto do Minato Sensei. Só que nessa época, o Minato ainda não era o quarto Hokage, pois ele só foi ganhar esse status muito tempo depois da guerra, onde o próprio Obito acabaria se tornando uma das baixas da folha, Rinnegan desativado. Em Naruto, o Rinnegan não pode ser desativado, como os outros dois jutsus, como Byakugan e Sharingan, mas de alguma forma, o Sasuke conseguia desativar o dele em Boruto, talvez por ele ser um tipo especial de Rinnegan, vai saber. Guren retorna. Depois da quarta grande guerra ninja, a aldeia da Folha começou a receber centenas de pessoas que queriam ver o grande herói do mundo ninja, o Naruto. Nessa cena em específico, é mostrada uma multidão de pessoas que chegavam de todos os cantos em Konoha, e na multidão dá pra ver bem alguns personagens do arco do Sanbi, que se tornaram amigos do Naruto, como Yukimaru, a Guren e até o Gozu, que se tornou o gado dela. Mãe do Sasuke era B10. Se você viu a mãe do Sasuke carregando ele pra lá e pra cá, no flashback do Itachi, e achou que ela era só uma dona de casa qualquer, como a Hinata se tornou em Boruto, você se enganou bonito, porque ela era uma Jounin de respeito, e o databook de Naruto confirma isso. Regras malucas da Akatsuki. Na Akatsuki, os membros são obrigados a não só pintar suas unhas das mãos e dos pés, como também a usar uma capa preta com nuvens vermelhas e um anel misterioso, que todos achavam ser importantes. Até aí, não vejo problema, mas vender a ideia de que esses anéis eram super importantes, como se eles servissem para localizar os membros ou ajudassem a transmitir os seus chakras para os rituais das bijus, foi um tremendo vacilo, porque no fim, eles eram só anéis comuns. Naruto foi prejudicado. Indra conseguiu usar o Susanoo, Madara e Sasuke também, por serem a reencarnação dele. O Ashura conseguiu usar o jutsu de madeira das 1000 mãos verdadeiras de Buda. Hashirama também, por ser a sua reencarnação. Mas o Naruto sequer conseguiu dominar o estilo madeira, mesmo tendo acesso a todos os atributos da natureza. Alguém sabe me explicar o motivo? Neji estava certo o tempo todo. Desde o início da história de Naruto, aprendemos que alguém que nasceu sem nada poderia conquistar tudo com trabalho duro e esforço, mudando assim o seu próprio destino. Porém, a própria série mostrou o contrário no final das contas. Naruto não teria feito metade do que fez se não fosse um Uzumaki, o garoto da profecia, a reencarnação de Ashura, ou se não tivesse um monstro super poderoso dentro de si. Por outro lado, o Gai acabou em uma cadeira de rodas. Shino, Konohamaru e Rock Lee viraram figurantes, enquanto a Hinata virou uma simples dona de casa. Então o Neji estava certo desde o começo. O roteiro estava do lado do Sasuke contra o Deidara. No final da sua luta contra o Deidara, o Sasuke não só consegue escapar da explosão gerada pelo vilão, com uma super invocação, como ainda consegue recuperar sua espada perdida, que estava bem longe dele. Mas calma que tem mais. Onde o Sasuke arrumou o chakra para invocar o Manda, ativar o Sharingan, controlar ele com o Genjutsu e usar o jutsu de invocação reversa antes da explosão do Deidara atingir ele. Se você é advogado, essa é a hora de fazer o seu nome. Selo da maldição gosta de passear. Como todos nós sabemos, o Orochimaru colocou a marca da maldição no Sasuke durante o exame Chunin, ainda lá no clássico, e a marca foi registrada no lado esquerdo da parte de trás do pescoço dele. Mas em diversos episódios depois disso, a marca sempre aparece em lugares diferentes. Você pode até argumentar que Sasuke cresceu e a marca mudou de lugar, tipo uma marca de nascença, mas nada explica ela voltar à posição original depois de mudar de lugar tantas vezes. Itachi com Sasuke até o fim. No final da última luta, Naruto vs Sasuke, no Vale do Fim, podemos ver várias mãos apoiando o último Rasengan do Naruto, em uma cena bem simbólica. Enquanto isso, vemos apenas a mão do Itachi apoiando o Chidori do Sasuke. Fala aí se esse não é um detalhe bem bacana e não vale o seu like nesse vídeo. Pai e filho. Hiruzen Sarutobi morreu no episódio 80 de Naruto clássico, intitulado Terceiro Hokage para sempre. Já o seu filho, o Asuma Sarutobi, morreu também no episódio 80 de Naruto Shippuden, intitulado Últimas Palavras. Será que o Konohamaru vai vestir o paletó de madeira Boruto de Blue Vortex, porque a Moeg Maligna já partiu para Konoha para cancelar o CPF dele? O Orochimaru conseguiu irritar o Itachi. Durante a luta contra o Sasuke, o Itachi fica feliz ao expor o Orochimaru, que estava preso dentro do chakra do seu irmão, já que esse era o seu plano desde o começo. Porém, no momento em que o Orochimaru aparece e diz que vai tomar o corpo do Sasuke, o Itachi fica furioso e golpeia o vilão com a sua espada seladora. Podemos reparar bem na expressão de fúria do Uchiha nessa cena aqui. Naruto não derrubou o Pain com um soco. Logo que chega em Konoha, Naruto percebe que tudo tinha sido destruído pelo Pain, que logo aparece com seus 6 caminhos de dor bem na sua frente. Só que antes que os dois se peguem, a Tsunade aparece para se tornar mais um alvo do Ashura Pain, que partiu com tudo para cima dela. Sorte que o Naruto correu a toda velocidade e derrubou o bicho com um soco.
Ou será que não? Acontece que no mangá, nessa mesma cena, é possível ver claramente o Naruto com a mão aberta, derrotando esse Pen com um belo de um Rasengan. Então o anime só errou mesmo em adaptar esse momento, porque foi com Rasengan que ele derrotou um dos vilões. Choza não é tão bonzinho. Depois que o Naruto pega o pergaminho sagrado, lá no clássico, o terceiro Hokage reúne dezenas de ninjas para achar o garoto. O problema é que entre esses ninjas, tem um grupo que discute a completa eliminação do Naruto da face da Terra, e entre eles está o Choza, o pai do Choji, que viria a se tornar um dos amigos do Naruto no futuro. A Tsunade não usa sangue. Durante a invasão do Pen a Konoha, a Tsunade invoca sua lesma gigante do topo do prédio dos Kages. O problema é que ela não usa uma gota de sangue, que é o requisito básico de qualquer contrato para fazer a invocação, referência a One Piece. No capítulo 700 de Naruto, o Boruto pinta os rostos dos Kages, em referência à cena do seu pai fazendo o mesmo lá no clássico. Só que uma imagem específica chama a atenção, principalmente para quem é fã de One Piece, porque vemos a logo do Chapéu de Palha entre os desenhos. E para retribuir o seu concorrente, o Oda trouxe a logo da Vila da Folha na capa do capítulo 766 de seu mangá. Bacana demais, hein? O Naruto sabia pelo menos um jutsu forte de selamento, do clã Uzumaki, e ele usou esse trunfo contra a Kurama, logo depois do embate definitivo entre os dois. Vai ver, ele aprendeu esse Fuinjutsu na mesma época em que o Sasuke conseguiu aquela invocação de águia que ninguém viu. Mas se eu tivesse que apostar, no caso do Naruto, o meu palpite é que esse jutsu de selamento estava escrito no pergaminho que ficava na barriga do Geirotara, aquele sapo do Minato responsável por guardar a chave de selamento da Kyuubi. Himawari não usa selos de mão. Ainda no clássico, foi mostrado que o Byakugan era o único doujutsu que precisava de selos de mão para ser ativado. Porém, em Boruto, a Himawari não só despertou esse doujutsu aos 4 anos de idade, como nunca sequer usou selos de mão para ativá-lo. Só que os Otsutsuki, como Momoshiki e Shibai, são a prova de que selos de mão são só firula e que é possível sim usar qualquer poder sem sequer mexer as mãos. Hashirama foi o único que Madara respeitou. Depois de enganar o Madara com seu clone de madeira perfeito, o Hashirama apunhala ele pelas costas e diz a seguinte frase: "Eu não vou permitir que ninguém prejudique a Vila da Folha, seja amigo, irmão ou até mesmo meu próprio filho." Muito tempo depois de ser revivido pelo Kabuto, o Madara encontra o Sasuke, que é o descendente do seu clã, e apunhala ele com sua própria espada, dizendo quase as mesmas palavras. Para proteger alguma coisa, outra coisa é sacrificada, seja amigo, irmão ou até o próprio filho. Isso só mostra o respeito que o Madara tinha por seu único amigo e rival, o Hashirama Senju. E claro, destaca também a sua memória de elefante por lembrar disso. Saída de emergência ninja. Sempre que algum episódio de Naruto mostrava algum lugar fechado dentro de Konoha, como uma arena de lutas ou sala coletiva, não era incomum ver um sinal de saída de emergência logo acima do portão principal. A diferença para a vida real é que vemos um boneco ninja correndo com as mãos para trás, em referência ao estilo de correr de um ninja nesse universo. Momoshiki já apareceu em Naruto? Bem, não é bem um Momoshiki em pessoa, mas um forte prenúncio de que ele viria a aparecer em breve. Durante a luta Sasuke e Naruto versus Kaguya, os ninjas quase conseguem selar a deusa coelha, mas ela muda da dimensão de lava para a dimensão de gelo, e exatamente na minutagem 7:48 do episódio 463 de Naruto Shippuden, no canto superior direito da tela, vemos um castelo congelado. Acontece que esse é o mesmo castelo onde o Sasuke vai investigar os Otsutsuki logo antes de ser atacado por Kinshiki, que estava na companhia de Momoshiki no início de Boruto, o que é um forte indício de que eles moravam ali naquele lugar, ou no mínimo, fizeram uma base ali por algum tempo, ainda na época de Naruto. Gostou de saber esses 30 segredos de Naruto? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, valeu!